3, 3, 2, 2, 1. 1. E aí, pessoal? Eu me chamo Wilson E eu me chamo Nicole. e hoje eu queria te fazer uma pergunta. Como você tem enxergado os seus processos? Porque a verdade é que Deus, ele ensina por proximidade. E querendo ou não, eu estou no meio de algum processo, seja de desfrutar alguma Sim. coisa, né? Ou de receber uma direção, de estar realmente perdido esperando a direção de Deus. O Wilson está em outro processo, você está em outro. Faz parte do caráter de Deus colocar a gente dentro de processos para que a gente chegue em algum lugar nele, contemple e multiplique algo com ele. E é interessante a gente buscar a perspectiva de Deus, porque quanto mais a gente entende a nossa fase, o que a gente está vivendo, mais assertivo a gente vai ser, né? Com certeza, acho que é do interesse de todos sermos assertivos diante do que Deus tem chamado a gente. E também a perspectiva que você tem do seu processo durante essa caminhada é determinante, entende? Tanto para o resultado final, como para o seu ânimo durante esses passos. A gente também sabe que nada é inútil na mão de Deus. Então, tudo que a gente já viveu e o que a gente está vivendo agora, o que está cercando a gente nesse momento, seja dificuldade, pessoas, conexões, enfim, tudo Deus vai usar para o nosso bem, né? Para fazer cooperar. Você tem que aprender a ter um olhar mais clínico a respeito do que Deus tem feito e você só vai descobrir isso, como o Nicole bem exemplificou, com proximidade, ou seja, com intimidade com o Senhor. Então essa é a estrutura básica para você entender o que é que está ocorrendo na sua vida e no processo. Olha, tudo aquilo que Deus te oferece, tudo aquilo que Deus estrutura ao redor da tua vida, está te moldando para algo, ou seja, até mesmo os teus sonhos, enfim, o teu trabalho, os ênfases que Deus vai colocando tônicas no teu caminho, está te moldando algo e como a gente comentou antes, você tem que ter um olhar clínico, ou seja, um olhar criterioso, onde você realmente tem uma perspectiva de desmiuçar aquilo que Deus está fazendo para, enfim, multiplicar com Ele. Quando nós estamos dentro de um processo, eu acredito que a nossa maior dor seja a espera, porque estar dentro de um processo molda muito... É horrível. É triste. Molda muito nosso coração, molda muito a nossa confiança, a nossa fé. Por isso que é importante, o Senhor nos quer com uma fé madura, não quer a gente com uma fé fraca, uma fé que de fato, para que seja genuína, eu tenho que ter a fé testada, ter a fé, tipo, enfim, inabalável. Ela precisa receber um desafio. Então, assim, outro ponto quando a gente está dentro de um processo é esse desejo pela provisão. Você vê os personagens bíblicos, quando estavam lá, enfim, vivendo aquele terror no deserto, eles tinham a provisão diária do Senhor. Mas como identificar a provisão e o que de fato é a provisão aos olhos de Deus? A provisão nada mais é do que o propósito, ou seja, o caminho que você está indo, a direção que Deus lhe deu, atribuído à visão. Ou seja, a partir do momento que eu estou olhando para aquilo que não faz sentido, que talvez Deus não tenha me chamado, muito provavelmente eu não vou receber provisão. Tampouco quando o propósito está, enfim, em um local errado, caminhando para uma direção que Deus também não me chamou. Provisão, ela só vai vir para o cristão, só vai vir para o filho, a partir do momento que o propósito estiver alinhado com a visão. E eu posso ter essas duas coisas difundidas, o que é terrivelmente perigoso. Eu posso estar caminhando, Deus pode ter me chamado, por exemplo, para pregar, mas eu posso estar pregando a partir de uma visão errada, pregando para um povo errado. Então, por isso, não vai haver provisão, não vai haver maná naquele ambiente. Então, é muito importante essa perspectiva clínica de você realmente sentar, orar, entender com Deus para o que Ele tem te chamado, qual é o caminho e qual é a visão. É literalmente o provérbio, né? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, reconheça, enxergue, perceba, veja, visão em todos os seus caminhos, naquilo que é um propósito aliado com a visão. E Ele mesmo endireitará as suas veredas, o seu percurso, e você vai receber a provisão. Isso é poderoso porque quando você está no lugar certo, que é próximo do Senhor, tudo que nascer ali naquele ambiente, tudo que for semeado, é o Senhor já endireitando as veredas, né? Por exemplo, se você tem uma proximidade com o Senhor, todo dia você está buscando, você está realmente buscando a face de Deus, você está se arrependendo, você está revendo, reavaliando seu comportamento, como você abre o seu coração. Por exemplo, a Laura Sogueles, ela fala muito que se você entra na adoração com o Senhor, seja no quarto, em casa, no banheiro ou na igreja com as pessoas, você entra na adoração, chora, mas não perdoa, não revê a sua vida, você se comoveu. Ponto. Você não encontrou a face de Deus. Então, se você está nesse ambiente, procurando Deus todo dia, e aí nascem sonhos durante essa proximidade,
é o Senhor endireitando as tuas veredas. Se vem conexões durante esse processo, é Deus endireitando as tuas veredas. Agora, se você está num período onde você se sente já afastado de Deus, com saudade, né? Tipo, ai, Deus não fala mais comigo, não sei o quê. Aí você está num plano difícil, porque pode ser que não seja o Espírito falando com você, seja o seu próprio Espírito ou a sua alma confusa, né? Sim. Eu, pessoalmente, tenho vivido estações em que eu não estava compreendendo muito a voz de Deus. Isso queria dizer o quê? Isso denunciou a minha falta de proximidade. Por mais que eu estivesse exercendo o que o Wilson falou, você pode muito bem estar exercendo o teu chamado, né? O que o Senhor te capacitou para fazer. Mas se você não tiver com a perspectiva, a compreensão da visão de Deus... Não vai rolar. Não tem propósito. Não tem propósito. Não tem a provisão, eu não tenho a graça. Por exemplo... Os pais do Joshua... Tá bem ali. Meu namorado, eles são pastores, são bispos. E eles têm que viajar muito. E eu fico pensando comigo mesma, jamais eu sobreviveria. Eu sou muito Nutella. Deus sabe, entendeu? Então, eles têm a graça para viajar muito. Eles têm essa graça. E só dá certo, só tem essa provisão da graça, da força, do ânimo, da revelação. Porque eles estão alinhados com a visão, entendeu? O grande resumo de tudo isso é você necessita entender em proximidade, dentro do processo que Deus atribuiu na sua vida, qual é o propósito disso tudo, aonde você vai chegar e qual é a visão que você precisa estar alinhado, né? O que é que onde os seus olhos precisam estar focando para que você receba tudo aquilo que você necessita para, enfim, prover, né? Para sobreviver, inclusive. Esses últimos dias eu estava pensando, meu Deus, a gente pega um voo daqui para São Paulo, uma vez na vida, quando precisa, e já volta assim, derrubado. Derrubado, é cansativo, que dirá essa rotina de estar lá e cá, lá e cá. É graça. É graça. É exatamente isso que está ocorrendo com os bispos daqui. Então, tem que ser graça, tem que ser graça. Deus, ele coloca essa força a mais. Primeira lição, você não pode buscar solução, ou seja, provisão das coisas a qual você tem vivido, senão em Deus. Senão um local divino, onde ele realmente preparou para você. Se você fizer isso, você está dando a sua capacidade de escuta para uma sabedoria que pode ser sabedoria, mas que não vai fazer sentido para aquilo que você precisa naquela estação. Então, nós precisamos saber a quem nós damos os nossos ouvidos para receber a medida ideal daquilo que nós necessitamos. A segunda lição é que, se Deus permitiu que você vivesse essa dificuldade, esse processo, é porque você já está capacitado para vencer esse gigante. A Demétria, uma amiga nossa, amiga assim, né? Do coração. Uma amiga nossa, ela deu essa lição pra gente. Ela falou assim, olha, qualquer dificuldade, você estando próximo de Deus, a dificuldade chegou até você, o Senhor já te capacitou para ser mais do que vitorioso sobre esse problema. E aí você tem que agradecer a Deus que você já tem capacidade para vencer esse gigante. O Bill Johnson fala assim, que o Satanás, ele faz a mentira na nossa cabeça, dizendo que o nosso problema é maior do que o poder de vitória que já habita dentro de nós. Então, é essa a palavra. O problema é maior do que a vitória, o problema é maior do que você pode fazer. Não, o Senhor pode tudo, o Senhor nos torna mais do que vitoriosos. Então, qualquer tipo de problema que surgir no nosso caminho, o Senhor já nos confiou a vitória, a resposta. Então, essa é a segunda lição. Então, assim, gente, finalizando esse vídeo, eu queria te convidar para que, nesse tempo de reflexão, você pudesse, de fato, ter o seu tempo com o Senhor, o seu secreto, fechar a porta do seu quarto, tirar um momento de oração, entregando tudo aquilo que você tem sentido falta de provisão e pedindo para que Deus alinhe em proximidade, como o tema desse vídeo é, a visão dele e o propósito que ele separou para que você receba a medida ideal de provisão e você não se sinta só, mas você se sinta segura, porque o caráter de Deus é gerar segurança. Amém, irmãos? Amém! Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha, de compartilhar, de comentar aqui, deixar aqui nos comentários se você está vivendo esse processo, se você entendeu a mensagem desse vídeo, porque isso foi uma lição pra gente. E a gente está literalmente no meio de um processo, digamos assim, complicado, e foi edificante pra gente. Então, se foi também para você, deixa aqui nos comentários. Deixa. No primeiro comentário vai estar o link para a comunidade do WhatsApp, lá você vai ter acesso um pouco mais direto a gente, para, enfim, novidades ou algo assim do tipo. Muito bom. E só afirmando que a Nicole estava falando, todos os vídeos aqui do Emmett, meu parceiro, qualquer assunto, tudo a gente já viveu. Tudo a gente está vivendo. É um exposed da nossa intimidade. Da nossa intimidade aqui para vocês. Beijo. Beijo, é isso. Beijo, tchau.